Muito bem, sejam todos bem-vindos a este estudo. Você está no canal Lucas Samuel Rojo. Desde já convido você a, se você achar o conteúdo deste canal relevante para você, que você se inscreva para poder receber esses conteúdos diretamente aí no seu feed de notícias do YouTube e também compartilhe também com outras pessoas que você conhece. Este vídeo se refere aí ao estudo que tivemos neste último sábado à tarde, através do Telegram, e nós estamos resgatando então este conteúdo aqui. E o que você acabou de assistir então, portanto, foi uma breve recapitulação em relação a um evento que marcou a história da humanidade sem dúvida alguma, na data de 11 de setembro do ano de 2001, e desde então se solidificou o conceito de fundamentalismo, que passou a ser aplicado a diversos grupos. Portanto, através deste vídeo, estaremos recapitulando e analisando biblicamente a marca da besta e o decreto dominical, mantendo os parâmetros bíblicos. E nós estaremos considerando o texto de Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 18. Este é um assunto que gera bastante polêmica no meio adventista. É um assunto até o momento indefinido, pelo fato de haver uma junção entre aspectos de profecia já cumpridos e outros aspectos que ainda não se cumpriram. Então isso gera dúvidas, gera de certa forma preocupações. No entanto, o que veremos aqui neste vídeo é que a palavra de Deus já oferece parâmetros para que entendamos o suficiente. É lógico que em relação ao futuro, é perigoso fazer afirmações em relação a eventos que ainda não aconteceram, porque isto pode influenciar decisões, comprometer aí inclusive a nossa perspectiva do ponto de vista do cristianismo em relação a decisões que ainda iremos tomar, que ainda precisaremos tomar. Eu convido você a ler comigo Apocalipse 13, versos 11 ao 18, e lemos assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A partir desse momento, estaremos considerando aqui alguns conceitos bíblicos que são importantes em relação a este assunto. E, de início, gostaria já de afirmar a vocês que
Existem muitas afirmações que são feitas em relação a este assunto e estaremos vendo algumas delas a partir de agora, como estas, por exemplo, alguns exemplos que são considerados importantes no sentido da frequência que são utilizados. Então você tem aí, por exemplo, a expressão vicarius filii Dei, foi cunhada, de certa forma, aí, historicamente por Andreas Helvit, em 1630, e atribui aí a sua fonte a um documento histórico intitulado Doação de Constantino. Portanto, seria aí um documento supostamente do século IV. No entanto, existem evidências deste próprio documento que ele é datado do século IX, portanto, alguns séculos após a morte de Constantino. Este é o único documento histórico como fonte primária no qual aparece essa expressão vicarius filii Dei, de origem latina, e que é uma das pretensas interpretações para Apocalipse 13, verso 18, em relação ao cálculo, em relação ao número, porque se pretende utilizar as consoantes e as vogais dessa expressão em formato de algarismos romanos. Vamos nos lembrar que as línguas antigas, como o grego, o hebraico, o latim também, elas possuem algarismos, os quais podem ser convertidos em valores numéricos. Era comum isso nessas línguas antigas. No entanto, a Bíblia foi escrita especificamente em relação ao livro do Apocalipse em grego. Então, nesse aspecto, esta expressão latina não se encaixa, ela não aparece no texto grego do livro do Apocalipse ou nem mesmo do Novo Testamento. Então isso precisa ser considerado. Existem também outras tentativas que são feitas em relação à interpretação do capítulo 13 de forma geral em seus diversos aspectos. E você tem aí, como pode ver, o biochip, o imunizante contra o Covid-19. Você tem aí as bombas que foram lançadas contra a cidade de Hiroshima, em relação à interpretação das duas bestas em si. Houveram já na história tentativas de utilizar-se daí dos nomes de Saddam Hussein, de Ronald Reagan, a própria TV em cores que foi lançada aí a partir da década de 60, você tem aí essas tentativas. O código de barras, né? Quem aí acompanhou essas situações entre os anos 80 e 90 principalmente, viu aí que o código de barras, os 3 números 6, são preponderantes. E mais recentemente, podemos acompanhar 2 situações específicas. Além da seringa, nós temos o QR Code, né, que é a leitura de um código, mas ainda mais recentemente tivemos então o leitor de temperatura, que é um aparelho verificador, e em quais partes do corpo ele geralmente ficava aproximado para realizar essa leitura. Era geralmente ou na testa ou na mão, no pulso. Então variava entre a mão direita ou esquerda. E aí apresenta-se aqui que a marca, no verso 16, ela é aplicada, ela é colocada sobre a testa ou a fronte, ou sobre a mão direita. Então, alguns associaram aí, de forma especulativa, o leitor de temperatura com a marca da besta. Então, para vocês entenderem que ao longo da história houveram muitas variadas tentativas para entender
os símbolos do livro do Apocalipse, só que de forma alegórica. É um método alegórico, na tentativa de tentar enxergar de forma palpável, de forma visível, os símbolos do Apocalipse. E para que isso acontecesse, então, a gente precisaria então começar a procurar em algum lugar do planeta, devem estar aí as duas bestas, Então nós estaremos vendo a seguir esses aspectos, porque se a marca da besta é algo visível, literal, palpável, então essas duas bestas do Apocalipse também precisam ser, certo? Para que todo o restante do contexto possa fazer sentido. Será que assim estaremos vendo a seguir? Publicações que apareceram na internet nestes últimos anos aparecem destacando em relação a este assunto e, de certa forma, trazendo ainda mais dificuldades. Revista Exame, na seção de tecnologia, no dia 5 de janeiro de 2017, intitulada Religiosos dizem que biochips são a marca da besta. Então, perceba que o título generaliza bastante em relação ao conceito de religiosos. Eles dizem, eles afirmam. Então, uma afirmação isolada de um religioso aqui ou ali foi tomada como se fosse algo geral, como se todos afirmassem. E dessa forma, o subtítulo ainda continua: a origem está no livro do Apocalipse. E ainda continua a mesma publicação que, segundo o Rafael Bastos, aí, que foi o primeiro brasileiro a ter um biochip implantado, a questão religiosa pode ser um entrave no avanço da tecnologia. Então perceba que foi enfatizado aí uma das fraquezas ou supostas fraquezas da questão religiosa como foi abordado. E ainda a mesma publicação continua afirmando, entre aspas, que a maioria dos resultados são de portais religiosos que acusam os biochips de serem uma representação diabólica. Então, a partir do momento, segundo essa publicação, quando se faz uma busca pelo Google, ao invés de uma informação científica, tecnológica, segundo eles, a informação é de cunho religioso, de forma predominante. A seção Viva Bem do portal UOL: pastores convencem indígenas a recusarem vacina. E colocam entre aspas, é a marca da besta. E a mesma publicação também considerou alguns depoimentos de algumas pessoas relacionadas ou não àquela comunidade indígena abordada nessa mesma publicação. Eles afirmam que a vacina não é coisa de Deus, que já vem contaminada da China e que Deus vai proteger quem não tomar, disse Milena, que é líder da comunidade indígena, abordada por esta reportagem. Ela mesma continua afirmando: não acredito nesse Deus que eles falam que quer ver sua criação morrer. Deus já está atendendo nossas orações ao dar a vacina. Também um pequeno trecho do requerimento entregue à CPI da Covid, com base nessa situação da reportagem. A vacina vem junto com um chip que tem o número da besta. Esse foi um trecho do requerimento, portanto, em relação ao que certos pretensos pastores têm propagado em relação aí aos meios das comunidades indígenas. Então isso é o que os pastores, segundo o trecho desse requerimento, têm propagado.
e ainda acrescentando que quem toma vira jacaré. Além disso, Zé Bajaga, que também pertence a essa comunidade, destacou o seguinte, entre aspas: a maioria desses missionários chega em nossas casas, aprende a nossa cultura, as nossas crenças, e depois usa contra nós. Tende a impedir esses missionários de entrar em nossa aldeia. Graças a Deus que apenas a maioria, então, significa que ainda há chance, que a palavra de Deus possa continuar sendo propagada entre eles. G1 Mundo, portal globo.com, entre aspas, 666, desvendando o verdadeiro significado do número da besta e outros mitos do Apocalipse. Então perceba qual é a compreensão, né, do G1 Mundo em relação aí com a BBC Brasil. Ao mesmo tempo, o título ele dá a impressão que a pretensão da publicação é desvendar o verdadeiro significado do número da besta. Mas isso não é feito necessariamente sob um viés bíblico, né? Que seria, de fato, não só deveria ser o verdadeiro objetivo, como também deveria ter sido usado o conteúdo bíblico, né? Consultadas aí autoridades de referência em relação à Bíblia, para que dessa forma o verdadeiro significado do número da besta fosse desvendado. Então, consultas a autoridades bíblicas, no sentido de pessoas que estudam a Bíblia ou eruditos da Bíblia, deveriam ser consultados. No entanto, o mesmo título também destaca que o número da besta é mais um dos outros mitos do Apocalipse. Então, o subtítulo destaca assim, entre aspas: livro bíblico que narra o fim dos tempos tem influência até hoje na arte, mas poucos sabem que mitos se originam de disputa com romanos. Então você tem aí uma compreensão, de certa forma, bastante suposta e ao mesmo tempo tendenciosa, porque dessa forma você tem aí a crítica histórica em relação ao livro do Apocalipse, aos aspectos relacionados aí à inspiração do Apocalipse. Então, através desse subtítulo, que afirma, juntamente com o título, que são mitos, a autenticidade como livro revelado por Deus e o conteúdo inspirado por Ele é questionada, certo? Então nós temos isso aí. A mesma publicação também destaca que o nome Nero César também, utilizando-se dos algarismos, que é a transformação de letras e vogais em números, dá 666. E aqui nós temos o seguinte questionamento: afinal de contas, qual é o nome exato, que se referiria aos 666? Ao longo da história, vários nomes ou títulos poderiam resultar nesse número. Então, é altamente duvidoso que algum desses nomes específicos possa ser representado pelos 666, até mesmo porque o próprio livro do Apocalipse não apresenta título algum relacionado a este número, muito menos um nome pessoal. Agora vamos assistir a um vídeo aqui que foi publicado há poucos meses.
okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Como você pôde acompanhar aí, este vídeo se tratou de uma campanha realizada por iniciativa da ONU, Don't Choose Extinction, ou Diga Não à Extinção. E é uma campanha publicitária, né, realizada com a finalidade de chamar a atenção das pessoas, se possível da humanidade de forma geral, em relação aos diversos fatores, né, que podem contribuir para a dita extinção da raça humana. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o assunto específico do Apocalipse 13? Esta, infelizmente, realmente é uma campanha legítima, mas infelizmente muitas pessoas também se aproveitam de elementos como esse para tentar fazer associações com cumprimentos proféticos da profecia bíblica. Gostaria de alertar vocês, de exortar vocês nesse sentido, a tomarem cuidado com esse tipo de abordagem, geralmente feita pela internet, inclusive também através do púlpito, em situações bem mais isoladas, sendo muito mais frequentemente através da internet propriamente dita. Nós precisamos tomar cuidado com associações, como por exemplo, este dragão que foi utilizado como o animal escolhido para representar esta campanha de forma oficial, em relação a tentar fazer qualquer tipo de associação dele com, por exemplo, o aspecto do dragão mencionado aqui em Apocalipse 13, verso 11. Quando formos abordar a profecia bíblica, precisamos evitar a todo custo esse tipo de abordagem. É mais sensacionalista, sendo que o texto bíblico sabemos muito bem que foi escrito numa linguagem simbólica, como se fosse um código secreto. Da mesma forma, o que aconteceu há poucas semanas atrás, né, no início de dezembro, foi a doação, né, de uma estátua com base metálica, construída no México, produzida no México e doada para, então, a ONU, como um animal que representa um guardião da paz. Então, este animal é uma miscigenação, evidentemente, segundo aí a publicação de United Nations Photo no Twitter.
aparece então a afirmação The Guardian is a fusion of Jaguar and Eagle. Então, o guardião é uma fusão do jaguar com a águia. Então, esta é a afirmação em relação a essa estátua. Então, muitos já têm propagado diversas afirmações que essa estátua tem boca de leão, tem pés de urso, corpo de leopardo e enfim, né? Inclusive conseguiram até encontrar aí asas de dragão, que essa expressão aí não aparece na profecia bíblica, né? Em relação ao leão em Daniel capítulo 7, nem ao leopardo no mesmo capítulo, nenhum deles afirma-se que no texto da Bíblia não existe afirmação de espécie alguma nesse sentido que algum desses animais possua asas de dragão. E aqui em Apocalipse 13 ou 17 isso também não acontece. Então muitos têm feito uma exegese, destacando aqui a diferença em relação à exegese. O que é a exegese? Como se fosse um neologismo que destaca aí as tentativas falhas de interpretação da parte de muitos. Então, o que tem a ver essa estátua com a profecia bíblica? Absolutamente nada. Nenhuma profecia bíblica aponta o surgimento de um animal dessa natureza em alguma parte do mundo. Até porque um animal assim não existe. E mesmo que seja produzido, não é a isso que o texto bíblico se refere. Então nós também precisamos tomar cuidado com isso. Também você pode perceber aí destaques a alguns prints que estão circulando pela internet, inclusive até uma continuidade da mesma exegese que eu estava falando antes, associando essa notícia aí ao texto de 1 Tessalonicenses 5, verso 3, de acordo com a nova versão internacional. Então, a estátua foi chamada de Guardião da Paz. Então as pessoas foram lá e viram que o texto fala quando ouvir falar em paz, então haverá repentina destruição. Então, essa tentativa de aplicar o texto paulino dessa maneira se trata de uma desconstrução do texto, ou mesmo uma descontextualização do mesmo. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa na internet e ao mesmo tempo tomarmos as devidas preocupações para que a nossa abordagem bíblica não seja feita dessa forma aí. Então, exorto vocês aí mais uma vez em relação a isso, para que quando formos estudar a Bíblia nós procuremos entender o seu significado, né? A exegese, ela sempre busca o significado original do texto bíblico. Então, para que nós o compreendamos corretamente, precisamos tomar essas precauções. Então, 1 aos Tessalonicenses não fala absolutamente nada sobre a situação, o contexto da estátua, que é uma miscigenação, uma fusão entre a águia e o jaguar. Também destaco aí que foi apresentada uma live há alguns dias atrás com esse título: ONU inaugura a imagem da besta híbrida profetizada por Daniel há 2500 anos. Então quer dizer que Daniel profetizou que essa estátua seria produzida e dada de presente. Então precisamos tomar cuidado com certas afirmações. Então, inclusive, nota-se que esse título foi colocado entre aspas. Então você pode ver aí na descrição: a besta que vem do mar, vista por Daniel, é revelada por Yeshua a João no Apocalipse, é exposta na sede da ONU neste novembro de 2021. Estamos em contagem
regressivo. Então a pergunta que fica é: será que a Bíblia estava profetizando a simples entrega de uma estátua? Ou será que em realidade existe muito mais coisa que poderia ser percebida na profecia bíblica? Então o buraco é muito mais embaixo do que isso. Então nós precisamos tomar cuidado com certas considerações num sentido mais superficial do texto bíblico, e principalmente para não aderirmos ao chamado método alegórico da interpretação das profecias. Em relação à interpretação do livro do Apocalipse, há 3 metodologias principais: a fonte original das visões. Então, em relação ao conteúdo do livro do Apocalipse, João se utilizou de quais fontes literárias? Então nós temos os livros apócrifos, nós temos o Antigo Testamento da própria Bíblia. Também temos a estrutura literária do livro. Nós, aqui no Ocidente, nós entendemos qualquer assunto desde que ele tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Início, meio e fim. Mas a mentalidade hebraica, ela constrói paralelos de pensamentos. Ou seja, você tem um pensamento A e você tem um paralelo a esse pensamento A. E você tem um pensamento B, você tem um pensamento B paralelo a esse pensamento B principal. E vice-versa, até que você chegue ao centro do raciocínio. Então você tem uma estrutura bem diferente. E também a relação com o tempo histórico. Então, as visões, elas não são necessariamente breves lições espirituais ou algo que aconteceu somente no passado ou um ponto de vista simplesmente futurista. Então, as visões têm relação com a história como um todo. Afinal de contas, Deus atuou ao longo da história. Se você quiser entender melhor esse assunto da interpretação do livro do Apocalipse de forma geral em suas metodologias, eu recomendo que você assista a este vídeo. Eu vou deixar o link dele na descrição e vai estar aparecendo aqui à sua direita nesse cardzinho. E aí você poderá assisti-lo quando você tiver possibilidade, onde eu estou explicando então o contexto histórico, literário do Apocalipse e também os sistemas de interpretação. Existem alguns sistemas principais e esse vídeo é um resumo bem conciso em relação à estrutura do Apocalipse. Vamos considerar o nosso assunto propriamente dito, começando pela besta de 10 chifres, Pelo menos em seu aspecto temporal, em seu aspecto histórico. Afinal, esta besta de 10 chifres parece que ela não tem uma atuação preponderante, pelo menos em relação à duração das suas menções aqui no Apocalipse 13. Considera-se primeiramente que a besta atua por 42 meses, que é a citação de Apocalipse 13, verso 5. Esta expressão na profecia bíblica, ou seja, não só o Apocalipse, mas também o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, em alguns casos, equivale a 1260 dias, conforme aparece em Apocalipse 12, verso 6, e também em Daniel, capítulo 12, e também a um tempo, tempos e metade de um tempo, em Daniel 7, 25 e Apocalipse 12, 14. Existem pessoas que buscam diferenciar os 42 meses dos 1260 dias
e do tempo, tempos e metade de um tempo. Eu expliquei esse aspecto aí no nosso vídeo recomendado anteriormente. Se você quiser entender melhor esse aspecto, assista esse vídeo. Então, eu não posso separar os 42 meses dos outros períodos de tempo, como se os 42 meses fossem, portanto, um período de tempo cumprido brevemente antes da segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, porque dessa forma eu conseguiria prever o tempo da segunda vinda de Cristo e ao mesmo tempo estaria criando uma rachadura com o restante da Bíblia em relação a Apocalipse 13. Perde-se o vínculo com o livro de Daniel, que é um vínculo principal, um vínculo direto, já que se entende que o Apocalipse é uma continuidade, ele aborda os mesmos assuntos da profecia do livro de Daniel. Portanto, é o mesmo período de tempo, ou seja, de 538 até 1798. Dessa forma, podemos concluir então, primariamente, que o chifre pequeno já profetizado no livro de Daniel, capítulo 7 e 8, equivale também à besta aqui em Apocalipse, capítulo 13, versos 5 a 7. É o mesmo poder. Afinal de contas, existem algumas pessoas que afirmam que esse chifre pequeno teria sido Antíoco Epifânio IV, que viveu aí entre os séculos 3 e 2 a.C. No entanto, você tem certas dificuldades em relação a esse tipo de interpretação, principalmente pelo fato de que, por mais que ele tenha perseguido e matado os judeus e desrespeitado símbolos judaicos relacionados ao templo, as ações de Antíoco elas não são grandes o suficiente, conforme a descrição da profecia bíblica. Afinal de contas, o chifre pequeno é descrito como chegando a atingir o príncipe dos príncipes, ao local do seu santuário. E Antíoco Epifânio jamais teve qualquer pretensão ou aspiração, ou mesmo compreensão da existência de um santuário celestial, muito menos de uma sala do trono, ao qual Deus reina. Então, ele nunca teve uma ampla compreensão nesse sentido. Dessa forma, historicamente falando, as ações de Antíoco, elas não são suficientes para cumprir os requisitos do chifre pequeno. E outra evidência, inclusive textual, em relação a isso, é que Antíoco Epifânio ele é relacionado ao Império Grego. E o chifre pequeno, segundo a sequência cronológica da profecia, ele se refere então a um tempo posterior ao próprio Império Romano, portanto séculos mais tarde em relação a Antíoco Epifânio. Então você tem aí uma descontinuidade histórica e literária quando você considera o nome de Antíoco. E outra evidência também textual está no Novo Testamento já, quando Jesus se refere ao abominável da desolação, a expressão que está em Mateus 24, verso 15 e Lucas 21, verso 20, ele se refere a essa situação que iria ocorrer no lugar santo do santuário, como sendo algo que iria ainda ocorrer. Portanto, outra evidência da parte de Cristo, que não é Antíoco Epifânio IV, ou chifre pequeno, ou a besta em si. Além disso, tentar identificar
o chifre pequeno ou qualquer um desses outros animais com a besta é algo que traz grandes dificuldades para a compreensão, inclusive interferindo em outras doutrinas da Bíblia. Você tem aí uma comparação entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Esta comparação pode ser muito bem fundamentada, não só em Daniel 7, como também no verso 2 de Apocalipse 13. O verso esse que destaca que a besta é como se fosse uma miscigenação, uma fusão de mais de dois animais diferentes. Também você tem aí, em relação ao capítulo 13, verso 11, a comparação com Daniel 8, onde cordeiro, que é da mesma família animal do carneiro, se assemelha em sua descrição ao carneiro de Daniel 8. Então, muito provavelmente, João estava especificando que esse cordeiro de Apocalipse 13, ele tem as mesmas características do Império Medo-Persa da Antiguidade. Então, através desta comparação, podemos perceber essa indicação aqui do texto bíblico, que esse poder representado pela besta da terra é semelhante em suas características ao reino do Império Medo-Persa. E nesse ponto nós começamos aqui as nossas principais considerações. Primeiramente, que a segunda besta emerge da terra, segundo o verso 11, e não do meio de nações, países com grande contingente populacional e já bem organizadas politicamente. Perceba que, de acordo com Apocalipse 12, verso 16, a terra socorreu a mulher ao final dos 1260 dias. Então houve um período na história, entre os séculos XV e XVI, que os puritanos ingleses, para escapar da perseguição ferrenha, cruzaram o Atlântico e encontraram uma terra praticamente desabitada, ou habitada somente por comunidades indígenas, como era comum no continente americano de forma geral, em suas três partes, e encontraram dessa forma uma salvaguarda da perseguição. Dessa forma se entende essa expressão que a terra socorreu a mulher. A igreja estava sendo perseguida, a igreja como representação da mulher e o dragão como representação de Satanás. E dessa forma, então, uma terra desconhecida, desabitada, sem um governo, seria a salvaguarda. E é justamente da terra que a segunda besta emerge. Logicamente, não necessariamente no mesmo período histórico. A gente precisa considerar essas questões. Tá? Então, a segunda besta, ela tem uma identificação distinta. Então, se os puritanos ingleses originalmente fogem para a América do Norte, para a região que é os Estados Unidos hoje, então nós temos aí a prefiguração dos Estados Unidos como sendo a besta de dois chifres. Tem dois chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Essa expressão, ela retoma então o carneiro de dois chifres, como vimos na comparação anterior, e esses são símbolo dos reinos da Média e Pérsia. Então os chifres podem indicar poderes ou reinos, segundo a compreensão de Apocalipse 17, verso 12. Então isso indica que essa besta representa dois tipos
de poderes em que são distintos. Como nós sabemos, uma das bases da Constituição dos Estados Unidos é justamente o Estado laico, ou a completa separação entre igreja e Estado. E isso também está concomitantemente à liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de consciência. Faz parte dos termos da Constituição. Mas que dois poderes são esses, então, portanto, que estão representados por esse cordeiro? Então, em primeiro lugar, consideramos, então, alguns elementos para entendermos quais poderes são esses. Em primeiro lugar, a besta de 2 chifres opera sinais, no verso 13. Geralmente isso se entende sob o aspecto religioso. Então não são necessariamente sinais visíveis de luz no céu ou explosões de bombas e tudo mais. Então, alguns, quando leem aqui e faz descer fogo do céu, acabam entendendo como, por exemplo, a queda lá das bombas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Essa é uma tentativa equivocada de entender o símbolo da profecia bíblica. Afinal, nós realmente vamos com o intuito de entender a Bíblia literalmente. Isso é o certo. No entanto, nós precisamos sempre procurar analisar o gênero literário do respectivo texto bíblico. Nós olhamos para os elementos, se esses elementos ocorrem ou existem literalmente no cenário mundial, ou, por exemplo, são animais que existem na natureza, então nós podemos entender como sendo um texto literal, a ser entendido literalmente. No entanto, a partir do momento que nós vemos uma besta de 7 cabeças e 10 chifres e entendemos como algo simbólico, mas aí a marca da besta do verso 18 é literal, e aí o número tem que ser calculado literalmente, como é a tentativa aí da expressão vicarius filii Dei em relação aos algarismos romanos. Então nós temos uma quebra na compreensão da profecia bíblica. Temos que ter cuidado com isso. Ao mesmo tempo, também é um poder que seduz as pessoas, no sentido de engano, no sentido de tentação. E perceba que eu não estou afirmando isso de acordo com uma realidade atual. É uma profecia, é o que ainda acontecerá. Então, poder que seduz as pessoas, de acordo com o verso 14. E dessa forma, aqui ainda no verso 14, encontramos uma associação com o capítulo 13, verso 3. Quando a besta foi ferida, recebeu uma ferida de morte. E aqui acrescenta um detalhe que foi ferida à espada, mas sobreviveu. Então, dessa forma, existe essa associação. Eu estarei mais à frente acrescentando detalhes importantes em relação a isso. E perceba que esse poder procura realizar um feito divino, porque no verso 15 ele comunica fôlego, que vem do grego pneuma, a imagem da besta. Então, não comunica fôlego à besta, mas a imagem, para que ela fale, para que ela cobre vida, para que ela faça morrer, para que ela imponha. Então nós temos aqui que a besta de 2 chifres é um poder religioso. Inclusive, principalmente aí nos versos 13, 14 e 15, nós temos aí menções a nível bíblico. Por exemplo, no verso 13, quando se fala que faz fogo do céu descer, a referência da Bíblia é de 2 Reis, capítulo 18, quando Elias estava no Monte Carmelo com
os profetas de Baal. Então ali caiu o fogo do céu. Só que a expressão que está sendo utilizada por João aqui, de fazer fogo descer do céu à vista dos homens, está num contexto religioso, tá? Carismático, pentecostal, relacionado ao cristianismo, principalmente em relação a dons espirituais. Então não significa que são verdadeiros dons espirituais, mas que está relacionada a esta temática dos dons. Então é um poder religioso, e em Apocalipse 16, verso 13 e 19, verso 20, é chamado de falso profeta. Então esta expressão destaca que a besta de 2 chifres é um poder religioso e que nós não temos como identificar quem são as pessoas, né? Ou seja, as pessoas não podem ser identificadas como besta, afinal de contas, a partir do momento que afirmamos dessa forma, nós estaríamos dizendo que elas não têm mais salvação. Capítulo 19, verso 20, nós temos a afirmação de João que, além do dragão, a besta e o falso profeta serão lançados. A parte deles, ou que está reservada a eles, é o lago de fogo e enxofre, ou seja, a condenação eterna a esses poderes. Ou eles deixarão de existir eternamente. Afirmar que um líder religioso ou político ou civil representa um desses animais ou essa imagem, aí significaria afirmar desde já que tal indivíduo não tem salvação. E diante da soteriologia bíblica, é uma afirmação perigosíssima. O segundo aspecto é sobre a imagem que faz morrer. Então ela recebeu vida a partir da besta de 2 chifres, né? Que tem base na autoridade do dragão, que segundo Apocalipse capítulo 12, o dragão é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então a imagem agora não está mais fazendo referência aqui à besta de 2 chifres, mas à imagem, porque ela ganhou vida. Então no verso 15 ela faz morrer, verso 16 ela impõe uma marca e também ela controla a economia e o mercado. Então aqui nós estamos diante de um poder político, ou seja, um reino. Não tem como ser uma pessoa específica. Ao menos no meio adventista, era muito aconselhável que acabassem essas tentativas de identificar os poderes, os reis, os montes, os chifres, como se fossem pessoas específicas. Isso traz mais dificuldades à compreensão da profecia bíblica. Inclusive em relação a esse poder político da imagem da besta, seria este o caso. Afinal de contas, nem mesmo um ditador consegue reinar, consegue governar sem auxílio externo, sem ajuda, sem quaisquer outras pessoas que trabalhassem com ele. Dessa forma, a Bíblia representa então aqui através dos reis, através das cabeças da besta ou através dos 7 montes de Apocalipse 17, reinos específicos que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Então, os 2 chifres da besta que surgiu da terra são um chifre, o poder religioso, ou o falso profeta, e também o poder político, aquele que controla o mercado, aquele que faz morrer, aquele que sentencia. O primeiro poder, então, portanto, a besta de 2 chifres, opera sinais. Não é a imagem da besta que faz isso, mas a besta de 2 chifres. Então, a besta de 2 chifres comunica fôlego à imagem da besta, que é o segundo poder. Então, quando o texto afirma que a besta de 2 chifres comunica fôlego à imagem, para que esta seja ressuscitada, então João sugere
que a besta tem duas fases. Então, uma das fases é o falso profeta e a segunda é como imagem da besta. Eu não estou afirmando que irá, sem dúvida nenhuma, acontecer assim, mas estou apresentando que é a afirmação do texto bíblico. E o texto bíblico, evidentemente, não apresenta as situações da profecia ainda não cumprida em riqueza de detalhes. Então aqui nós temos no capítulo 13 um excelente resumo desses eventos. Portanto, a ressurreição que o verso 15 está indicando aqui, juntamente com o verso 14, que faz associação com o verso 13 de Apocalipse 13, é uma ressurreição em termos de imagem da primeira besta. Então, a primeira besta não é a primeira besta que volta em si, mas uma imagem em si dela, o que indica que a besta que foi morta revive, mas em outras circunstâncias, em um formato de imagem, formato de uma semelhança. Ellen White também, em seu livro Grande Conflito, as páginas 443, 445, assim como também 448 e 449 e 345, faz afirmações contundentes em relação à imagem da besta propriamente dita. Perceba que a semelhança do Espírito Santo, a segunda besta é serva da primeira, pois atua para promover a sua adoração. Então, aqueles que não adoram a imagem da besta, ou a imagem da primeira besta, são pessoas que recebem uma sentença. Então, de acordo com o verso 15, a imagem da besta recebe a adoração, pois ela é uma referência à primeira. É exatamente isso que o Espírito Santo faz em relação ao Pai e ao Filho. Ele nunca veio para falar de si mesmo. Ele sempre veio para enfatizar os ensinos de Jesus e para encaminhar a nossa adoração a Ele. E também a imagem da besta, então, é vinculada à economia e política. Ela determina quem pode não só comprar e vender, mas quem pode viver também. Então é como se fosse um regime de escravatura. E se você perceber, no início do verso 16, quem é o público-alvo de toda essa campanha? Todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Todos os seres humanos são alvo dessa campanha, assim como também no capítulo 14, versos 6 e 7, quem é o alvo da campanha de Deus em prol da salvação da humanidade? Nós temos aqui no verso 6, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Então lembre-se também que, de acordo com o verso 13 de Apocalipse 13, o ato de fazer fogo descer do céu e a terra lembra o Monte Carmelo. Apocalipse 13, verso 13, é uma referência a 1 Reis 18, 38. Também a imagem da besta que aparece aqui, a partir do verso 14, é uma referência à adoração à estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor antes de sua conversão, que foi protagonizada após esse incidente. Então nós temos aqui os dois eventos, Elias no Monte Carmelo e a adoração à imagem de Nabucodonosor, indicam que a crise final estará centralizada na temática da adoração. Então nós temos aqui a comparação entre Daniel 3 e Apocalipse 13, no contexto das duas imagens. Inclusive, a mesma palavra eikon também aparece na Septuaginta, que é a tradução do grego do Antigo Testamento.
Dessa forma, então, existe essa associação literária entre as duas coisas, né? Então nós temos aqui que Apocalipse 13, então, é uma referência a Daniel 3, no contexto da imagem de ouro. E perceba então que o verso 18 é um dos versos que mais geram uma certa polêmica em relação à marca da besta e ao decreto dominical em si, já que ela está relacionada a isso. Principalmente em relação aí a certas palavras-chave, como calcule, número da besta, número de homem e o próprio 666 em si. Calcular, como aparece no verso 18, vem do grego pseudo, que pode sim ser traduzida como calcular ou contar. No entanto, a tradução específica, exata, a ser utilizada em um determinado texto, de acordo com o seu autor, é determinada pelo contexto da narrativa, de acordo com o contexto dos versículos. Então, calcular talvez não seja a tradução mais adequada, e sim descobrir, ou interpretar, ou vir a conhecer. Mas considerando que o Apocalipse foi escrito em símbolos, né, em uma linguagem, em um gênero diferenciados, então calcular é uma tradução que pode sim ser admitida. Por isso, precisamos perguntar ao texto: será que nós precisamos calcular o número da besta mesmo? Será que esse é o sentido? Será que essa é a orientação do texto? Eu creio que não. Afinal de contas, o mesmo verso já está afirmando qual é o número. Então, será que o número precisa ser calculado, sendo que ele já foi apresentado aqui, né? O resultado final do cálculo? Então, provavelmente o objetivo do texto, então, não é que seja feito um cálculo literal. Então, perceba que muitas vezes as pessoas têm a tendência de literalizar, de alegorizar, de buscar algo palpável que possa ser visto, para que dessa forma eu creia. E essa é a nossa dificuldade principal. Nós precisamos ver para crer. Então, enquanto eu não ver, por exemplo, um Vicarius Filii Dei, enquanto eu não ver um Nero César, enquanto eu não ver um chip sendo implantado na pele, nos noticiários, enquanto eu não ver aí a pandemia, enquanto eu não ver certas coisas, eu não vou crer no texto da Bíblia. E essas coisas vão acabar servindo para mim de parâmetro para entender o texto bíblico, exceto o próprio texto da Bíblia. Raul Seixas, no passado, afirma que o diabo é o pai do rock. Então, se ele está afirmando isso, então deve ser verdade. Mas a Bíblia não afirma nada disso. E ela deve ser o nosso único guia em questões de fé e prática. Temos que ter cuidado com isso. Precisamos priorizar aquilo que é a afirmação da própria Bíblia. Então vamos ter cuidado com isso. Também quero destacar que o 666 não é somente o número de uma das cabeças da besta. Então, a gente que pensa que o 666 está atrelado somente ao papado, somente ao Império Romano, ou o 666 seria simplesmente um número que representa o diabo, um número que representa gente que é do diabo. Só que essas tentativas de entendimento são muito limitadas. O certo é que é um conjunto, né? O texto bíblico está afirmando que esse é um número da besta e é número de homem. Então o texto não está dizendo que é número do diabo. Percebe a diferença? Além disso, quando
o verso 18 está afirmando o número de homem. Homem aqui vem do grego anthropos. Anthropos é uma palavra que se assemelha a Adão do Antigo Testamento. É uma palavra, ambas as palavras podem ser traduzidas como humanidade ou raça humana, certo? Então, dessa forma, aqui não é homem em relação a entre homem e mulher, mas homem no sentido de raça humana ou humanidade, grego anthropos. Então, dessa forma, 666 aborda esses poderes da besta e também aqueles que são marcados pela besta, de acordo com o verso 18 mesmo. Mas temos que considerar que o contexto do 666 é a fase após a cura da ferida de morte. Existem alguns adventistas que saem por aí afirmando que os que guardam, observam o domingo como dia estabelecido por Deus, eles já têm a marca da besta. Esta é uma afirmação precipitada, pois o contexto do 666 é a partir do momento que a cura da ferida mortal, que a besta sofreu, ou seja, quando a imagem da besta surgir no cenário da história, é aí que vai surgir o contexto do 666. E aqui se refere a isso, a aplicação da marca da besta. Nós veremos então a seguir. Assim, Apocalipse 13, apenas para reafirmar, retoma Daniel capítulo 3, especialmente a estátua de Nabucodonosor. Essa estátua, segundo Daniel 3, tinha 600 côvados de altura e 6 de largura. Além disso, nós temos a informação de que o panteão babilônico era composto de 600 deuses, 600 divindades diferentes. No entanto, a base dos 666 não é essa. Essa pode ser a estrutura bíblica dos 666, mas não é a sua base. A sua base está em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Assim como Gênesis 2, verso 7, 20 a 23. E dessa forma, qual é a base? Que o homem, tanto homem e mulher, hebraico Adam, o ser que foi criado da terra, o ser que foi criado do pó da terra. Então esse é o significado do nome Adam, que representa aí a humanidade. Ou seja, Eva, ela também não tinha esse nome. Se você for olhar lá em Gênesis lá pelos capítulos 3 e 4, ela recebeu esse nome de Adão, seu marido. Então, dessa forma, os dois foram criados como Adão, ou como seres humanos originalmente. E posteriormente que Eva, então, recebe este nome. Dessa forma, o ser humano, criado no 6º dia da criação, ele precisaria, então, adentrar temporalmente o 7º dia da semana, que havia sido abençoado e santificado por Deus e separado para a finalidade de cessar a atividade. Muitas pessoas, lamentavelmente, elas estão observando o sábado, enfatizam o descanso, do ponto de vista do descanso físico. No entanto, o descanso sabático é a cessação da atividade, a atividade laboral que gera o meu sustento, o sustento para a vida. Então isso precisa ser considerado em relação à observância do sábado. Então 6 é um número que representa a humanidade sem Deus. É a partir do momento que entra no descanso. Dessa forma, ela ascende dessa condição. E logo mais eu vou mostrar para vocês então
a base bíblica para essas minhas afirmações. Nós temos aqui alguns paralelos dentro do livro do Apocalipse. Então nós temos aqui na própria estrutura literária em relação a esse tema, o contraste, né, e a antítese em relação a dois poderes distintos e que ambos procuram influenciar a humanidade de forma idêntica. Então, capítulo 13, verso 17, nós temos aí os aspectos da marca, o nome da besta, o número do seu nome. Assim como também, capítulo 14, verso 1, um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e os 144 mil têm escrito na sua fronte o seu nome, ou seja, o nome do cordeiro e o nome do seu pai. Então esse aspecto do nome confere com o aspecto do nome, a marca e o número do seu nome. Afinal de contas, a divindade também tem um número que a representa e também um selo. E nós vamos ver a seguir que selo é esse e que número, que nome é esse. Apocalipse 13, verso 16, pode ser comparado aqui a Apocalipse 14, então, verso 1, em relação aos 144 mil, teriam o seu nome e o nome do seu pai sobre a fronte, e a marca da besta, tá? Ela é colocada sobre a mão e a fronte. Então nós temos indicativos de coisas idênticas. E também aos versos 9 e 11 do mesmo capítulo, onde está a terceira mensagem angélica, e dessa forma essa mesma mensagem adverte contra a marca da besta. Aquele que receber essa marca na sua fronte, na mão direita, esse tal receberá do cálice da ira de Deus preparado sem mistura. Dessa forma, então, nós vamos começar a perceber a partir de agora que na Bíblia nome é indicativo de caráter. Então, a mentalidade hebraica já tinha como sua cultura, né, em relação a nome, quando colocavam as mães nomes em seus filhos, porque elas tinham uma perspectiva em relação ao caráter que eles desenvolveriam futuramente. Dessa forma, então, quando se refere a esse aspecto de ação divina, né, da parte da besta de 2 chifres, em comunicar vida para a imagem da besta, nós podemos comparar aí então esses aspectos que estão no Apocalipse 13, da adoração à besta e o dragão, que é o grande objetivo desses 2 poderes, uma reverenciação, que a humanidade inteira se sujeite a esses poderes. Dessa forma, então, contrastando com a falsa adoração à besta e ao dragão, nós temos a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus, ao Criador de todas as coisas. Em Apocalipse 7, através da primeira mensagem, para adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, que é um texto que se refere tanto a Gênesis 1, verso 1, que apresenta a Cristo como sendo o Criador, o agente divino da criação, e também a Êxodo 20, versos 8 a 11, que é um texto que ordena a santificação do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar e a terra. Também o ato de pretensa divindade da parte da besta de 2 chifres, em relação à imagem da besta de comunicar fôlego, o grego pneuma, para que dessa forma a besta que originalmente havia surgido do mar possa ressuscitar, né? É uma alusão à imagem de Deus assoprando fôlego de vida em Adão. E dessa forma Adão é criado à imagem e semelhança do próprio Deus, de acordo com Gênesis 1, 27 e 2, verso 7. Então nós temos essa alusão. Ainda em relação à adoração, temos um desafio no verso 4 do capítulo 13 aqui. Quem é semelhante à besta? Quem poderá
pelejar contra ela. E dessa forma, também temos uma evocação semelhante a essa no capítulo 14, verso 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, quem é semelhante à besta? Ou seja, a besta é uma pretensa tentativa de se assemelhar a uma das personalidades da divindade. E é justamente essas pessoas da divindade que devem ser adoradas e não a besta. Então, os marcados pela besta adoram a besta e o dragão, enquanto Deus, os selados de Deus, ou aqueles que foram selados por Deus, eles adoram ao Criador, não a besta e nem o dragão. Portanto, adorar a Deus como Criador é seguir o seu exemplo ao guardar o sábado. Uma das características principais que podemos perceber do relato da narrativa do Gênesis, ou dos começos, em relação à criação, é que antes do pecado o ser humano não se cansava, assim como o próprio Deus. Dessa forma, o descanso sabático não tinha o pormenor do descanso físico, que passou a acontecer somente após o pecado. Dessa forma, a adoração a Deus não envolve descanso físico, mas sim seguir o seu exemplo no aspecto de quando ele cessou suas atividades. Portanto, a partir do momento que nós escolhemos entrar no descanso sabático, nós estamos assumindo publicamente a nossa identidade e semelhança no sentido de um relacionamento com Deus, assim como aconteceu em relação a Adão e Eva no Éden. Portanto, o sábado foi dado para Adão para que ele cultivasse a sua relação com Deus, que nós já vimos anteriormente, que o ser humano foi criado no sexto dia, e esta é a base, portanto, do número 666. E nesse mesmo evento da criação, o ser humano foi chamado a entrar no sétimo dia, um relacionamento com Deus. E dessa forma, fazer o contrário disso, ou seja, resistir a entrar nesse descanso, significa romper a relação com Deus como Criador, e não avançar na condição humana no número 6, e dessa forma deixa-se de ascender ao 7 da perfeição. Em Apocalipse 13, verso 4, enfoca o aspecto que uma grande multidão de pessoas, que de acordo com o verso 8 não estavam com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, elas adoraram ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a própria besta. Enquanto que no capítulo 14, verso 9, existe a clara afirmação da parte de Deus: se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, então esse aí vai receber o quê? A condenação de Deus. Por que eu estou afirmando que receberá a condenação de Deus? Porque será um momento a partir do qual já não haverá mais o tempo da graça. E por que eu estou subentendendo que durante esse período já não haverá graça? Justamente por causa desse elemento textual aqui que aparece no verso 9 do capítulo 14. No verso 10, beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Então essa palavra mistura é uma palavra-chave para a compreensão. A ira de Deus é derramada sem o aspecto da graça. E dessa forma não é mais oferecido o perdão, porque aqueles que adoram a besta e a sua imagem, recebem a sua marca na fronte ou sobre a mão, e indica que houve entendimento
da parte dessas pessoas, porque as três mensagens angélicas, elas subentendem que a humanidade recebe mensagens específicas da parte de Deus, especificamente a terceira mensagem angélica. Reafirma as mensagens anteriores e ao mesmo tempo apresenta uma mensagem de justificação pela fé, assim como as demais doutrinas bíblicas. Além disso, no capítulo 16 também é apresentada uma trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta. E também, especificamente, a imagem da besta. Há momentos em que a besta da terra, ela cede o seu espaço para que a imagem atue. Dessa forma, é uma imperfeita contrafação da perfeição divina, é designada com o número 666, de acordo com o verso 18 do capítulo 13. É um número de homem designado a besta. É uma tentativa imperfeita de imitar a trindade perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, designada então pelo número 7. É esse Deus que é adorado a partir do momento que eu ascendo do 6 para o 7 da perfeição. Por isso, o número 666 pode indicar a tentativa repetida e frustrada por parte do diabo, da besta e do falso profeta em ser como o Deus perfeito. E a partir do momento que seres humanos seguem esses poderes, também tensionam, serem perfeitos em suas vidas individuais, só que sem Deus. Almejam ter sucesso sem Deus, prosperidade sem Deus, felicidade sem Deus. Então essa é uma das características do 666, que aponta então para essa estratégia frustrada de ser como Deus, exemplificada desde as profecias clássicas do Antigo Testamento, especificamente Isaías 14 e Ezequiel 28, como você pode ver aí. Qual é a principal característica da profecia clássica? Você tem duas aplicações. Isaías 14 se refere ao rei de Tiro e Ezequiel 28 ao rei da Babilônia. Então existem elementos do texto dessas duas passagens que se referem aos próprios reis, literalmente, de Tiro e da Babilônia. Agora existem aspectos gerais que somente Lúcifer pode cobrir, como por exemplo a tentativa de subir ao céu acima das estrelas, exaltar o trono no monte da congregação, se assentar nas extremidades do norte. São expressões aí, como por exemplo, monte da congregação, extremidades do norte. São duas expressões que se referem ao santuário celestial. E também a tentativa de ser semelhante ao Altíssimo. Ao mesmo tempo, essa expressão, tu eras perfeito, ou você era o sinete da perfeição. Perfeito eras nos teus caminhos desde que foste criado. Então são expressões que não se aplicam dessa forma aos reis de Tiro e da Babilônia, mas sim a uma segunda aplicação do texto, que seria no caso para Lúcifer. Mas este não é o caso das profecias, por exemplo, de Daniel e Apocalipse, que possuem apenas um cumprimento em toda a história. Você tem aí a tentativa não só de Satanás, mas que procura influenciar também a humanidade. Então você pode ver aí desde Gênesis 3, verso 5, aí na apresentação está capítulo 2, considere capítulo 3, verso 5. Coma dessa fruta, você será como Deus. É uma tentativa de contagiar, de influenciar a humanidade para aderir à mesma rebelião. Dessa forma, as frases semelhantes, que indicam a mesma rebeldia. Nabucodonosor, antes de sua conversão, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então perceba, Nabucodonosor era ignorante quanto à verdade. Ele ainda desafiava, mas ele ainda tinha um tempo da graça para que ele pudesse se arrepender.
E a afirmação aí generalizada dos adoradores da besta, quem é semelhante à besta, quem poderá pelejar contra ela? Ou seja, não existe poder maior do que esse. Esse é o maior poder da Terra. Outro aspecto do 666 é que este número indica o caráter de egoístas, narcisistas, amantes de si mesmos, que não admitem Deus como Criador e querem ser senhores de si mesmos. Leia 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Ali está a característica dessas pessoas que têm o 666. Você até pode imaginar, mas Paulo não estava escrevendo pensando nesse período final. Eu acredito que sim, porque muita coisa que os apóstolos escreveram sobre o fim dos tempos é porque eles acreditavam que a segunda vinda de Cristo era um evento iminente. Quando João diz que os ímpios têm a marca da besta, está afirmando então que eles têm o mesmo caráter da besta. Ou seja, compartilham com ela e com o dragão da investida de querer ocupar o lugar de Deus, tentando ser semelhantes no sentido de concorrência e substituição. Desde os tempos remotos ou antigos, quando um reino queria conquistar outro, o que geralmente acontecia? A tomada da cidade, e dessa forma o rei ou o imperador que dominava tudo ali era morto, e aquele que havia matado, que havia conduzido toda essa tomada, geralmente era ele quem ocupava o seu lugar. Então qual seria o objetivo? Se possível, veja até onde chega a rebelião, né, motivada pelo pecado como natureza, né, como um defeito de fábrica. É justamente um desvirtuamento da realidade, a ponto de se pensar que seria possível conquistar a cidade de Deus, chamada de Nova Jerusalém, aí no contexto da descida dela para a terra, e a ponto de pensar que seria possível, inclusive, depor o próprio Deus do seu trono e, inclusive, matá-lo, ou pelo menos aprisioná-lo. Então você percebe aí a impiedade do pecado. E nesse mesmo sentido, Beatrice Neal, ela escreveu que o número 666 representa a recusa humana de ascender para o 7, de dar glória a Deus como Criador e Redentor. Ele faz referência à totalidade da criação e de todos os poderes criados, mas com uma diferença. A tríplice tentativa de ser como Deus mostra a criatura desejando exercer a soberania em lugar de Deus. É como se fosse uma busca pela perfeição, uma busca pela alegria, pela felicidade, uma busca pelo bem-estar, sendo que para que isso fosse alcançado, simplesmente adorar a Deus seria o suficiente. Mas não, são feitas cruzadas, são feitas campanhas para depor a Deus, para acabar com a sua lei. Dessa forma é um caminho muito mais íngreme e perigoso. Vamos agora procurar fazer uma comparação aqui, né, em relação à questão da marca da besta, né, para que a gente possa entender o que é ela de fato. Afinal de contas, alguns dizem que é uma seringa, é um biochip. Então, o que é a marca da besta? A gente vai começar a entender melhor isso aqui a partir de agora, utilizando o próprio texto da Bíblia. Então, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, versos 2 e 3, João relata que viu subir um anjo que tinha um selo do Deus vivo. Não é só esses poderes que vimos agora que tem uma marca. Então nós temos aí um outro anjo que tinha o selo do Deus vivo. E dessa forma, nós percebemos aqui ainda nos versos 2 e 3 que foi dado um período de graça, um tempo de misericórdia. Pela forma como o texto foi construído por João, podemos entender que é como se esse tempo de graça tivesse sido estendido
por conta da misericórdia de Deus. Os ventos já estavam a ponto de soprar para danificar tudo, o mar, as árvores, a terra, mas olha, não, por favor, segurem por mais algum tempo, diz o anjo que tinha aí o selo, para que dessa forma os ventos não danifiquem a terra, porque o objetivo era o quê? Selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então nós temos aqui as indicações do selo, que destacam então aqui quem sabe uma graça estendida um pouquinho mais. Dessa forma nós podemos encontrar aí um destaque para 2 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, né? Como muitos julgam ela demorada. Que promessa? A promessa da segunda vinda de Cristo. Então o mesmo verso escrito por Pedro também destaca que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então nós temos uma graça sendo misericordiamente estendida, e de forma figurada 4 anjos contendo os ventos. E ventos, na profecia bíblica do Apocalipse, eles descrevem contendas, guerras, revoluções, situações problemáticas ocorridas então no meio terrestre. As pessoas acabam confundindo quem sela com o próprio selo em si, por causa desse texto aqui, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como se o Espírito Santo fosse o selo. E dessa forma, nós temos aí uma suposta, uma aparente dificuldade, né? No entanto, a compreensão bíblica não é necessariamente que o Espírito Santo seja o selo em si, mas que ele foi quem selou. É assim, o Novo Testamento, ele tem uma ênfase também não só em salvação, mas em transformação do caráter. Estou me referindo à santificação. E o Espírito Santo é o agente de Deus em nós. Ele é quem nos transforma, de acordo com Gálatas 5, 22 e 23, ele implanta em nós as características de Cristo, os elementos do caráter de Cristo. Então, dessa forma, esse texto aí de Efésios 4:30 está mais no contexto aí dos dons espirituais, da santificação, da vida cristã, ou da vida cotidiana das pessoas que servem a Deus. Então é natural que Paulo tenha escrito numa certa linguagem relacionada à santificação, tá? No entanto, seria mais adequado entender que Paulo está aqui em Efésios 4:30 se referindo ao Espírito Santo como o agente que sela as pessoas, principalmente por conta de outros textos da Bíblia, como por exemplo Isaías 8:16, resguarda o testemunho. Ao invés de selar o Espírito Santo no coração, sela a lei. Efésios 8, verso 10 também, porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Então o texto não está dizendo porei meu Espírito Santo em suas mentes e as escreverei em seus corações. Então de que forma Deus irá selar a lei no coração? De que forma Deus irá pôr a sua lei na mente e a escreverá no coração? É a mesma coisa. Colocar a lei na mente e escrever no coração são expressões paralelas. É o Espírito Santo que fará isso. É Ele que vai selar a lei no coração dos discípulos. É Ele que vai pôr as leis nas mentes humanas, que vai escrever nos corações. Uma das afirmações mais impressionantes a partir da própria boca de Cristo se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, de acordo com João 14:15. Então isso tem tudo a ver com a sequência, né, dos dois textos que nós vimos agora. A partir do momento que o Espírito Santo sela a lei no coração dos discípulos, ele
escreve no coração. A partir desse momento nós amamos a Deus e nós obedeceremos aos seus mandamentos, porque será uma lei que estará em nossos corações. Também precisamos lembrar que desde a antiguidade o selo ele tem características em relação à autoridade, né? A autoridade do selo. Então, o nome, a sua função, o cargo e o território, né? O seu domínio. Então, com a lei de Deus, não é nada diferente. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, principalmente o 4º mandamento, é o mandamento que destaca o selo de Deus. Então nós temos ali em Êxodo 20, versos 8 a 11, que Deus é o Criador. Deus é o Criador. Justamente isso está destacado nos versos 10 para o 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Então o Senhor é o quê? É o Criador. E qual é o seu domínio? Os céus e a terra. E dessa forma, então, qual é a sua função? Ele é o Criador. Nome Deus, função ou cargo, Criador, domínio, céus e a terra. Então, toda a criação de Deus. Então, esse é o selo. Agora, qual que é o selo? O que é o selo especificamente? O texto bíblico especifica isso muito bem. Ezequiel 20, versos 12 e 20. O verso 12 não está aí, mas você também pode incluir ele nessa parte. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então você tem aí uma melhor compreensão do texto de Efésios 4, verso 30. Senão, Ezequiel estaria dizendo: santifiquem o Espírito Santo para que ele seja um sinal entre nós. E esse não é o objetivo do próprio Espírito Santo. E sim, enfatizar a adoração a Cristo e aos seus ensinos. E a santificação ao sábado é um destes ensinos. Também nós temos o texto de Êxodo 31, verso 13. Guardem os meus sábados. Isto será um sinal entre mim e vocês. O batista Dr. Everett, na sua obra The Sabbath, Its Permanence, Promise and Defense, escreveu o seguinte: o sábado foi criado como um selo da aliança de Deus com Israel, uma ordenança tão essencial para a manutenção da religião. O Dr. Everett então está aqui destacando o sábado como um selo. E também o metodista Coronel Amos escreveu também: a bênção de Deus e santificar o dia significa que ele separou do uso comum para religioso para ser um memorial ou sinal perpétuo, no sentido de um selo. Então perceba que não são adventistas do sétimo dia que estão fazendo essas afirmações sobre o aspecto do selo. Então nós temos aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus, em relação àquele aspecto que eu enunciei anteriormente, em relação a ascender do 6 para o 7, né? Que é o aspecto de entrar no descanso de Deus ou do sétimo dia. Portanto, é exatamente isso aqui que está nos versos 9 e 11, que ainda resta um descanso. Todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, qual é o sentido aqui desses dois versos? É a cessação da atividade. Nós descansamos das nossas obras como Deus descansou das suas. Ou seja, não foi por cansaço, mas por parar o que estava realizando, para realizar outra atividade. Que outra atividade? A atividade da adoração, no nosso caso. Dessa forma, o número 7 aponta para o fato de que ele é o número de Deus e o número de Cristo. Aqui está representando
não só o nome de Deus, mas em relação ao seu caráter. E Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, é o texto da Bíblia mais apropriado para identificar o caráter de Deus, né? Que, diferentemente do que está lá em Isaías 14, Ezequiel 28, Cristo não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus já. Então não tinha por que ele querer ser. E dessa forma, também ele não necessitava demonstrar egoísmo em relação a isso. E por isso ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Então, nós podemos perceber que existe uma diferença entre Cristo e Satanás. Assim como existe uma diferença entre a marca da besta e o selo de Deus. Está no caráter. Enquanto um queria ser como Deus, outro, sendo Deus, não recusou se rebaixar por nós, para que a humanidade pudesse ser salva. Por isso, a marca da besta tem relação de antítese com o selo de Deus. Uma é a tentativa de imitar a outra. Faz parte do engano de Satanás, através da observância do dia do domingo, no contexto do decreto dominical, no contexto aí da imposição da lei, no contexto da abolição aí dos termos inalienáveis previstos na Constituição e que são direitos humanos, como liberdade de consciência e religiosa e de expressão. E dessa forma impor a todos, pequenos, ricos ou pobres, grandes ou pequenos, livres ou escravos, como enuncia aí o próprio verso 15. Né? Impor a observância de um dia. E dessa forma, o engano é eficaz. Né? Afinal de contas, como comparar o selo de Deus, que é o sábado, com uma suposta marca da besta, que seria um biochip, por exemplo? Isso não enganaria ninguém. Mas a partir do momento que você afirma a guarda de um dia em relação ao outro, você tem a possibilidade de enganar muito mais facilmente. Eu espero que este estudo tenha contribuído para a compreensão de vocês da Palavra de Deus, particularmente da profecia bíblica. Até poderia alguém dizer assim: mas Lucas, por que empenhar tanto tempo assim com esse estudo, sendo que você já poderia apresentar as conclusões aí que você chegou com todo esse estudo diretamente, né? Ou seja, ir mais direto ao ponto. A questão é que nós precisamos compreender o passo a passo do estudo da Bíblia. Ou seja, por que nós chegamos a essa conclusão? Então, para haverem essas conclusões baseadas no texto do livro do Apocalipse, nós temos bases para a visão do livro do Apocalipse, que estão também presentes em outros livros da Bíblia. Nós temos o Gênesis, nós temos o livro de Daniel, nós temos Jeremias, nós temos Ezequiel, nós temos Êxodo e uma grande variedade de outros livros, não é verdade? Além do próprio livro do Apocalipse em si. Então nós precisamos entender que o próprio texto em si mesmo não deve ser separado da Bíblia, no sentido de nós tentarmos entender aí o texto da Bíblia com o jornal nas mãos, né? Ou assistindo ao noticiário na TV. Não é assim que se compreende o texto do Apocalipse. Eu também gostaria de indicar, para que fique bem claros os aspectos relacionados à imagem da besta, os Estados Unidos, o decreto dominical, eu gostaria de indicar Eventos Finais. Ele foi originalmente escrito por Ellen White em suas citações. Se trata de uma compilação dos escritos dela, e dessa forma aqui nesse livro
você pode entender aí os aspectos relacionados aí aos assuntos que eu estive apresentando aqui neste estudo. Então eu estou recomendando esta literatura justamente porque a minha apresentação não foi baseada em Ellen White, mas aqui neste livro, assim como no livro Grande Conflito, ela apresenta as nuances, né, bem detalhadinhas em relação a esses eventos do tempo do fim. Eu recomendo que você leia esse livro do começo ao fim. Que Deus abençoe você, abençoe a sua compreensão da profecia bíblica. Daniel capítulo 12, verso 4, afirma que enquanto muitas pessoas iriam correndo de um lado para o outro, a ciência se multiplicará. Entende-se que essa ciência se trata da compreensão das profecias, dos assuntos da profecia bíblica. E dessa forma, podemos perceber que à medida que o fim vai chegando finalmente, as profecias bíblicas vão sendo melhor compreendidas, pois a história, além dos outros textos da Bíblia e de outras literaturas que são dos judeus, da cultura judaica, a história vai lançando luz para que nós possamos compreender melhor a própria profecia bíblica. E nós vamos acompanhando a história acontecendo e dessa forma vamos entendendo que Deus sempre esteve nos guiando. Portanto, quando você for estudar a profecia bíblica de Apocalipse 13, assim como dos outros capítulos, peça a orientação de Deus. Não se entregue às especulações. Não se entregue a teorias que são apresentadas na internet de forma sensacionalista, com o fim de apresentar coisas tangíveis ou literais, para que dessa forma você sinta algum tipo de alívio pelo fato de o livro do Apocalipse ser apresentado como um livro de tragédias e perseguições, um livro de mortes. Não veja o livro do Apocalipse dessa maneira. O livro do Apocalipse proporciona esperança na guia de Deus e também a certeza de que Deus está ao nosso lado, conduzindo não somente nossas vidas, mas a própria história em si. Portanto, podemos ter esperança que Deus está agindo em favor daqueles que se entregam a Ele. Nesse momento, farei uma oração para que Deus abençoe aí o seu estudo da profecia bíblica. Obrigado, Senhor, porque nestas quase 2 horas pudemos compreender um pouco melhor os aspectos, as nuances de Apocalipse capítulo 13. Apresentamos sugestões, propostas, não são definitivas. Afinal de contas, se trata de em parte, profecias não cumpridas. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra. Que ela seja o nosso único guia em questões de fé e prática. Que ao procurarmos entendê-la, a nossa base possa ser ela mesma. E dessa forma, que o entendimento das profecias nos ajude a tomar as melhores decisões hoje e também para o futuro. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.